Gente, você já sentiu que, como se Deus estivesse longe de você, que parece que as suas orações não passam do teto, que parece que você ora e Deus não traz alívio, Deus não traz solução, Deus não traz nada? Você já experimentou isso? Esse é o tema do nosso devocional de hoje, esse é o tema da nossa oração da manhã de hoje. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, que Deus abençoe você, que Deus guarde você. E hoje, gente, nós vamos começar um Salmo 10. Vamos ler o Salmo 10? Senhor, porque tu permaneces longe, porque te escondes em tempos de tribulação. Essa é a percepção que o salmista está tendo aqui. E quando ele continua o salmo, ele diz assim no verso 2: na sua arrogância, os ímpios perseguem o pobre com fúria. E ele vai descrevendo então homens maus, homens malignos que estão prevalecendo e fazendo mal contra homens inocentes. E parece que quanto mais esses homens ímpios cometem pecado, mais eles prosperam. Então, a sensação do salmista aqui é de que parece que Deus está longe. Deus não está vendo aquilo que está acontecendo. A injustiça está prevalecendo na terra e parece que Deus não faz nada. Ora, isso aí, essa percepção aqui do salmista, no Salmo 10, é a percepção de muitos homens em muitas épocas. Muitos homens de Deus já tiveram essa sensação de que parece que Deus não está vendo, parece que Deus está longe de nós. Veja, por exemplo, o Salmo 44. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Está vendo? Essa parece que é uma percepção, uma sensação que muitos salmistas têm em muitos momentos, que muitos homens de Deus têm em muitos momentos de suas vidas. Parece que Deus está dormindo. Parece que Deus ele tirou férias nas Bahamas celestiais. Mas e qual que é a resposta para isso? Ora, isso é impossível. Não, Deus não tem como ficar distante de nada e nem de ninguém, porque Deus ele está em todos os lugares. Segundo, não é possível que Deus esteja distante da oração do seu povo, porque Deus ama o seu povo e prometeu nunca abandonar o seu povo. Ou seja, então, isso aqui que está sendo descrito é a sensação que esses homens estão tendo. Ou seja, eles estão passando um período de tentação. E nós passamos esses períodos, eu já passei. A tentação é essa, é de você achar que Deus não está ali. Mas é só tentação, porque não é real isso. Isso não é a realidade. Deus está ali, Deus nunca nos abandonou. Mas muitas vezes passamos por esses momentos de tentação em que parece que Deus está longe, parece que Deus não ouve, parece que Deus se esqueceu de nós, parece que Deus está dormindo. Mas isso não é verdade. Veja, por exemplo, Lucas. Não fará Jesus dizendo em Lucas, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Embora pareça demorado em atendê-los. Olha que coisa. Às vezes você ouve as pessoas dizendo assim, olha, Deus tarda, mas não falha. Não é isso que declara o texto bíblico. O texto bíblico declara que Deus faz justiça ao seu povo, embora pareça demorado. Deus não é demorado. Deus não demora. Parece. Ou seja, nós é que somos apressados. Nós é que muitas vezes achamos que Deus não veio na hora certa. Mas o texto bíblico declara então que parece demorado, mas não é. Porque Deus vem no momento certo. E aí, gente, para falar dessa tentação, esses períodos que a gente sente em que parece que Deus está longe, eu não consigo pensar em outra ilustração que não aquela clássica ilustração dos pés de areia que com certeza você conhece. A ilustração é a seguinte, a história é a seguinte. O rapaz estava orando, ele estava caminhando na areia e ele via apenas duas pegadas. E aí, ele fez uma oração a Deus. Senhor, no momento mais escuro da minha vida, no momento mais terrível, o Senhor não estava ali. Eu via apenas duas pegadas. Onde o Senhor esteve? Onde o Senhor estava? E aí, Deus lhe disse, meu querido, aquelas duas pegadas não são suas, são minhas. Nas horas mais terríveis e cruéis da sua vida, você viu apenas duas pegadas porque eu te carregava no colo. Essa é uma história, óbvio que é uma história que alguém criou, mas ela retrata muito bem como que Deus é conosco. E eu, ao longo da minha caminhada, eu já tive essa percepção algumas vezes, essa tentação, melhor dizendo, de que parecia que Deus estava longe. Como aqui o salmista declara, né? Senhor, por que tu permaneces longe? Essa era a sensação que eu tinha. Mas, conforme eu ia caminhando, e Deus ia se revelando e se mostrando,
a cada dia mais e mais fiel. Eu olhava para trás e aí eu podia perceber, agora eu vejo que as duas pegadas eram apenas do Senhor. Não é que eu estava sozinho naquele momento. Agora, depois de olhando as coisas com um entendimento melhor, eu percebo, as duas pegadas eram apenas suas. Eu conto isso para vocês como, assim, por viver isso, várias e várias vezes. Depois de passar várias tribulações, várias angústias, porque durante a tribulação a percepção é essa, a sensação parece que Deus está longe. Mas depois de passar os momentos e olhar, vendo o que Deus estava agindo, eu tinha essa percepção, que Deus não estava lá o quê? Que bobeira. Na realidade, era só ele que estava lá. Era justamente ele que estava lá. Então, não desanime. Aqui, Davi não está descrevendo a realidade. Não é real. Deus nunca fica longe. Ele está apenas descrevendo um período em que ele estava passando por um momento de tentação. E que eu e você também passamos e vamos passar. Mas devemos nos lembrar sempre: Deus não tem como estar longe. Ele está em todos os lugares. Deus não pode estar longe, porque Ele prometeu que Ele vai estar conosco em todo o tempo. A mãe que amamenta pode se esquecer, pode ficar longe do filho. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Essa é a promessa de Deus sobre o seu povo. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais um dia, porque sabemos, o Senhor não está longe. A tua mão poderosa é sobre nós, em todos os dias. A tua graça é conosco. Nos momentos mais difíceis, em que achamos que o Senhor não está ali, é justamente ali que o Senhor está. A tua mão nos protege, a tua graça nos traz refrigério, o teu Espírito ilumina os nossos passos. Por isso, Pai, eu oro por cada um daqueles que estão hoje tendo essa sensação, essa tentação de que o Senhor está longe. Fortaleça-os, para que amanhã eles possam olhar para trás e ter a convicção plena: o Senhor nunca esteve longe. O Senhor é conosco, o Senhor está conosco em todos os dias. Ó Deus, que a paz do Senhor seja sobre cada um desses meus irmãos que estão me ouvindo agora. Que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um deles e eles possam se levantar tendo a convicção plena: o Senhor nunca fica distante do seu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, meus queridos? Deus não te abandonou. Que Deus abençoe vocês. Espero vocês aqui amanhã. Deus abençoe.